Olá, amigo, seja bem-vindo de novo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o 7º episódio de Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Não esqueça que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio haverá material extra, textos, vídeos e áudios e acesso exclusivo para os apoiadores. Em breve, no episódio 9, eu vou responder as perguntas enviadas por nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu? Quer o nosso número? Torne-se um dos nossos apoiadores e terá acesso direto ao nosso oráculo. Nesse episódio, entraremos na vida íntima doméstica de Zeus e Hera, que vai pautar o comportamento dele em todo esse podcast. Hoje nós vamos entrar na vida doméstica do casal imperial. Zeus e Hera foram escolhidos pelos gregos como modelo de matrimônio. Não diria que seja um modelo a ser imitado, mas um modelo a ser observado. E aos dois atribuíram peripécias e situações extremamente interessantes e divertidas. Um analista da religião antiga comenta que os gregos certamente se divertiam com os dois deuses. Acompanhavam como se fossem personagens de ficção. Zeus teve várias esposas antes de Hera. Ela era uma das suas irmãs, estava na barriga de Crono, vocês lembram que ele libertou os seus irmãos, e, portanto, era um relacionamento incestuoso. Os gregos não condenavam isso em Zeus. Claro que condenavam o incesto, há várias tragédias que mostram a punição, que é considerado um crime inominável, mas no caso de Zeus, a família divina, para poder crescer, dados os poucos componentes que ela tinha, teve que admitir, meio uma influência egípcia, que houvesse o casamento entre dois irmãos. Ele, antes de casar com Hera, ele teve um relacionamento com a Metis, que foi mencionada aqui porque foi ela que sugeriu e deu aquele vomitório para fazer o Crono expelir os seus filhos. Com ela, ele vai ter uma filha que vai nascer mais tarde, que é uma das deusas mais importantes, que é a Palas Atena, que em Roma se chama de Minerva. Ele também teve, antes de casar com a Hera, um relacionamento com a Mnemosine. Esse nome difícil de dizer, Mnemosine, é a deusa da memória. Ela está presente no nosso vocabulário, mnemônico, amnésia. E com ela, ele deitou 9 noites, como se fosse mudar alguma coisa, e dessas 9 noites nasceram as 9 musas. Uma criação que é importantíssima, porque com isso ele criou as vozes que iriam contar os feitos e as façanhas dos heróis. Para usar uma metáfora moderna, ele criou um canal de mídia. As 9 musas que vão presidir a história, a música, as artes e principalmente a memória, que vai tornar concreto tudo o que acontece no passado. Essa prole que ele teve antes de casar com a Hera é importantíssimo para tudo. As musas é que vão iluminar a vida da Grécia e que vão fazer todas essas histórias chegarem até nós, já que todo mundo, até o Homero, sempre começa as suas narrativas dizendo ó musa, canta ó musa, musa me ajuda, etc, etc. Ele escolhe a Hera como sua companheira ideal porque ela realmente é diferente. Ela é uma mulher altiva, é uma verdadeira rainha, tem uma personalidade fortíssima, é a personalidade mais forte do Olimpo, depois de Zeus, e chega inclusive a conspirar, dizem, num golpe para derrubar Zeus do Palácio do Olimpo, não do Palácio da Alvorada. Isso está no material exclusivo, um deles desse episódio, que é Zeus e o Golpe, chefiado por Hera. Ela nunca vai ser facilmente convencida, sempre tem argumentos, ela não baixa a cabeça, ela é uma mulher admirável. Até numa sociedade que pregava a submissão total da mulher, é interessante que tem a figura de Hera. Ela desafia os Zeus. Evidente que há momentos que ela tem que recuar, mas ela é uma pessoa assim combativa. Ela mora com uma das suas madrinhas. Isso é uma coisa que já apareceu aqui num episódio em que nós perguntávamos se eles, quando saíram da barriga de Crono, saíram como nenês, como entraram, ou já saíram crescidos. Essa é uma discussão, como eu disse, não é tão simples a discussão assim, ela tem consequências. De qualquer forma, qualquer que seja a resposta, sempre aparecerá um cuidador para Hera. Antes de Hera ficar adulta, digamos assim, ela passa um tempo com um casal, e aqui há vários casais que são propostos em várias versões, que seria muito à moda brasileira, um padrinho e uma madrinha. Ela vai viver com a madrinha, e ali ela vai se criar e tornar-se uma mulher belíssima e adulta.
Zeus, que a acha não só bonita, como também uma mulher à sua altura, para ser uma rainha mesmo, ele vai tentar seduzi-la. Ele sempre vai ser um grande sedutor, mas ainda aqui não era ainda um Casanova total. E ela não vai dar bola para ele. Ela vai simplesmente rejeitar o seu assédio. Ele sente que tem que usar outra tática. E aqui ele começa a aplicar um dos seus grandes recursos de sedutor, que são as transformações e os disfarces, em que ele é mestre. Então ele, avaliando a personalidade de Hera, ele a acha extremamente sensível, porque ela é dura, mas é sensível. E como mulher, e ele conhecia as mulheres, ele acha que também ela vai ser sensível e solidária com o sofrimento dos mais fracos, que é uma característica, aliás, admirável que a mulher tem, e ele então vai se aproveitar para isso. Ele se transforma num pequeno passarinho, que é um cuco, aquele que os suíços depois colocaram dentro do relógio, e num dia bem frio, ele escolhe o cenário, num dia bem frio, a Hera vem por um caminho e ele, na forma de um pequeno passarinho, começa a saltitar na frente dela com uma patinha no ar, piando aflito no meio da estrada. Ela imediatamente para e, sem hesitar, se abaixa e vê que ele está ferido e que está com as asinhas geladas, não vai conseguir voar. E talvez um predador qualquer do campo termine devorando o bichinho. Então ela pega delicadamente, recolhe-o do chão com as mãos e coloca-o junto ao seio para aquecê-lo. Bom, nesse momento, Zeus aperta o botão modo Zeus e volta a ser quem ele é. Bom, e aí já está num lugar privilegiado e não tem mais nada que ela possa fazer. Então eles terminam casando, um casal, como eu disse, modelo da Grécia. Não um casal ideal, mas um par cuja vida matrimonial era acompanhada com grande interesse. É uma espécie de comédia divina. A vida dos dois se torna uma comédia divina, mas que todos os gregos, no fundo, sabem ser ficcional. O problema é que Zeus é extremamente infiel. Embora ele tenha as razões para isso, ele vai explicar com a maior cara dura no próximo episódio. Mas ela não pode tolerar sem reclamar, porque ela é a guardiã do matrimônio oficial. Na ideologia grega daquela época, a função da mulher institucional era ser provedora da prole, administradora do lar. Claro que é uma posição totalmente patriarcal, mas nós estamos aqui há 3.000 anos antes de Cristo. Mas chegou a ser formulada por um filósofo, um orador, isso já no século V a.C., que dizia com naturalidade, sem nenhum problema, o seguinte: nós temos amantes para o prazer, mas esposas para gerar uma prole legítima e ser uma guardiã confiável da nossa propriedade. Essa era a ideia na sociedade, o lugar da mulher, que evidente vai ser contestado por várias heroínas e principalmente pelas deusas, né? Então, como essa função seria a institucional da mulher, Hera tem que representá-la. Por isso ela vai ser tão séria, tão recatada. Não há aventuras de Hera, há uma tentativa, nós vamos ver no próximo episódio. E ao mesmo tempo ela é tão ciumenta, porque ela protege seu casamento como uma leoa. Ela luta por seu homem, seu incorrigível marido, que a obriga a viver, vocês estão vendo, num eterno conflito. Ela está sempre perseguindo as beldades que ele seduziu e, pior, perseguindo os filhos que nascem dessas relações. Para que você possa ver o casal em ação, eu vou contar um episódio em que ambos vão desempenhar os seus papéis de sempre. Ele, o malandro sedutor, e ela, a perseguidora implacável. É a história, dentre os vários possíveis, é a história de uma jovem chamada Io. Alguns diziam Io, mas ela é chamada na Grécia de Io. Ela é filha de um deus dos rios. Na concepção lá da Grécia Antiga, todo o rio tinha um deus residente. Há vários episódios, inclusive, você vai lembrar na Ilíada, o Escamandro, na planície de Troia, persegue o Aquiles, né, que está sujando as suas águas com o sangue dos troianos. Pois a Io é filha de Ínaco, esse rio da Argólida, e, pior, é uma sacerdotisa de Hera. A gente esquece às vezes, mas Hera era uma divindade extremamente poderosa, independente.
há vários templos de Hera na Grécia, na Magna Grécia, do outro lado do Mediterrâneo, e ela tinha cultos específicos e sacerdotisas, entre as quais estava a Io. E Zeus não hesita, ele fica fascinado com a Io, porque lá de cima do Olimpo, eu já tinha descrito para vocês, como uma espécie de camarote, de onde os deuses observam a vida aqui dos mortais. Ele lá de cima já tinha tido a sua atenção atraída por ela, e ele resolve correr o risco. Correr o risco porque ela está muito próxima da sua mulher. Ele desce, o Olimpo está lá em cima, ele desce na forma de uma tempestade, porque não se esqueçam que o Zeus é também um deus meteorológico, por isso que ele domina o raio e o trovão. Ele desce como uma tempestade negra que envolve a Io, e nesse escuro, nesse ambiente, ele vai possuí-la. Não é por acaso que vários pintores do Renascimento e da tradição ocidental pintam ela sendo abraçada por uma espécie de nuvem com forma humana, que é o Zeus. É difícil escapar da sedução dele. Só que ele não conta com um pequeno detalhe. Naquele céu azul que a Grécia tem até hoje, naquele céu luminoso, transparente, Hera lá de cima acha estranhíssimo aparecer uma nuvem escura pairando sobre um bosque perto do rio. Não é natural aquilo e imediatamente a sua atenção é atraída. O que estaria fazendo aquela nuvem lá embaixo, perto daqueles arbustos? Sem hesitar, ela desce com a rapidez de um cometa, porque ela sabe, só pode ser Zeus. Alguma coisa ele está fazendo. Quando ele percebe que ela está se aproximando, ele rapidamente transforma a pobre Io numa novilha branca, belíssima, tão bonita, aliás, que Hera fica encantada com a beleza do animal. Mas isso não tira suas suspeitas. Ela pergunta o que é que aquela novilha está fazendo lá. E o Zeus, apanhado completamente, com a boca na botija, como se diz olha, não sei, ela apareceu, brotou do chão. O que seria possível, aliás, no mundo mitológico, subitamente apareceu, materializou-se. E a Hera, então, mansamente pede a novilha de presente. Dá ela para mim. O Zeus hesita, né? Zeus hesita entre defender a sua querida ou ser descoberto pela Hera, porque ela logo desconfiaria se ele negasse um simples presente, uma novilha daquelas, e ele cede. E Hera, contente, leva a novilha com ela, sabendo que ali, com certeza, deve ter alguém escondido numa forma que Zeus transformou. Então ela tem um tipo de um pastor, que é o Argus, fiel, e diz a ele para cuidar dela, não tirar os olhos da novilha, o que é muito fácil. Esse Argus é um gigante que tem 100 olhos, e ele só dorme com 2 ou sei lá quantos cada vez, e o resto todo fica atento, vigilante. Então esse Argus passa a cuidar da Io, de modo que ninguém possa chegar perto dela sem que ele saiba. A coitadinha, condenada a ser novilha, ela não sabe se vai um dia deixar de sê-lo, mas ela sabe, ela tem consciência que virou uma novilha, fica andando pelo campo, comendo a grama, tomando água enlameada, e vai se aproximando do rio onde vive o seu pai. Quando ela chega perto das margens do rio, casualmente o pai e as irmãs estão lá. E ela se aproxima do pai com um olhar doce e uma expressão completamente assim amorosa, e o Ínaco se espanta de ver aquela bela novilha se aproximando e arranca um pouco de capim, oferece a ela, faz uma festinha. Ele não pode imaginar que ali esteja a sua filha. Ela precisa comunicar a ele o seu novo estado. Então ela usa um recurso muito curioso, né, porque denota um mito já criado quando já havia escrita. Ela com a patinha, com o casquinho, né, porque eu acho que a novilha tem casco, com o casquinho, ela na areia da beira do rio, ela traça um I e um O. Que é uma novilha que escreve o nome, só pode ser realmente uma filha, a filha dele que está ali transformada, metamorfoseada, se abraça nela, chora, porque ele sente que perdeu a filha. O Ovídio, inclusive, que narra essa história também nas Metamorfoses, diz que ele, que imaginava ter um marido para sua filha, agora vai ter que escolher um novilho no cercado. Zeus não abandonou Io. Zeus
tem que encontrar uma maneira de tirá-la da vigilância de Argos. Então ele chama o Hermes. O Hermes é aquele que em Roma se chama de Mercúrio, aquele deus que tem asas no capacete, asas nas sandálias. O Hermes tem uma relação muito interessante. Ele é filho de Zeus, foi reconhecido mais tarde, então ele é extremamente ligado a Zeus e se torna o seu cúmplice nas aventuras amorosas. Ele é uma espécie de escudeiro de Zeus. Não só das aventuras amorosas, mesmo de outras situações que Zeus vai pesquisar, por exemplo, como é que os mortais estão tratando os estrangeiros. Ele está sempre junto, ele anda com o pai e faz as suas artimanhas, é extremamente astucioso. Hermes é o deus da astúcia. Então ele chama o Hermes e diz, vai lá e mata o Argo. Hermes, na verdade, é uma espécie de Robin de Zeus. Então ele pega a sua flauta e se aproxima do Argos, que o reconhece, porque ele conhece todos os deuses, e começa a tocar uma música que provoca o sono. E os olhos de Argos começam a fechar, inclusive os que nunca fechavam, e de repente ele está dormindo. Está dormindo e Hermes aproveita simplesmente para cortar-lhe a cabeça. Às vezes as histórias da mitologia são muito cruas, até por isso mesmo elas foram adocicadas para as crianças, mas a mitologia mesmo, ela, às vezes muito pesada. Corta a cabeça e a cabeça rola na direção da barranca do rio. Com isso, Ion está livre, Hermes solta a corda e ela sai correndo pelo campo para tentar se afastar o máximo possível. Só que Hera tem um sexto sentido, ela sente que alguma coisa está acontecendo e vai até lá e vê o corpo de Argos sem a cabeça e a cabeça lá embaixo, na ribanceira do rio. Ela desce, pega os olhos, são 100 olhos, isso sempre foi um obstáculo para reproduzirem em pinturas a figura do Argos, porque não tem como pintar alguém com 100 olhos. Hera tira os olhos do gigante e coloca na cauda do seu pássaro símbolo. Os deuses tinham pássaros símbolos, o casal real. Zeus era a águia imperial. Sempre que a águia aparecia, era Zeus. Em qualquer quadro que vocês virem, sempre estará Zeus e a águia por perto ali, é o seu pet, o seu animal de estimação. E a Hera tem o pavão, um pavãozinho, uma pavoazinha, não importa. Então ela tira os olhos de Argos, que está morto, e coloca na cauda do pavão. Por isso que o pavão hoje, quando abre a cauda, quem já viu um espetáculo magnífico, aqueles olhos todos são, na verdade, os olhos de Argos. O fato da Hera ter o pavão como animal de estimação fez muitos comentaristas interpretarem mal, dizendo que aquilo era um símbolo da vaidade, que Hera mostrava com isso que era vaidosa, porque o pavão é muito usado em histórias e fábulas de vaidade. Na verdade, não. O pavão, naquele caso, com aqueles olhos de Argos, simboliza a vigilância de Hera, a eterna vigilância. Ela sempre vai ser vigilante, porque Zeus é incorrigível. Io está livre da corda, mas não está livre de Hera. Hera não desistiu dela. Hera é tenaz, ela tem uma tenacidade muito grande. Ela então convoca um personagem mitológico que pouca gente conhece. A gente conhece a Medusa, conhece a Quimera, conhece o Leão de Nemeia, conhece a Hidra de Lerno, mas ela convoca um pequeno personagem que é um moscardo. Um moscardo que, em traduções portuguesas, por exemplo, de mitologia, vocês vão encontrar com o nome de Tavão. E que nós chamamos também com um nome muito vulgar de mutuca. É uma mosca grande que morde o gado, portanto ela tem um ferrão capaz de furar o couro de um cavalo ou o couro de um bovino. Então ela tem o Olimpo parece que tem à disposição um desses moscardos, que Zeus vai usar também mais tarde, na história de Belerofonte e do Pégaso. Ela manda esse moscardo ferroar a pobre Io impiedosamente. E a pobre Io começa a correr sem parar com essa mosca turbinada, azucrinando a sua vida. Ela corre, é uma corrida desesperada e vai passar por muitos lugares. Já tentaram traçar um desenho no mapa por onde ela passou, é impossível, porque a imaginação grega também não tinha grandes conhecimentos geográficos. Então ela passa por caminhos e por lugares que seria impossível, só com um avião hoje, talvez um helicóptero. Mas ela vai correndo e vai deixando marcas no seu caminho. Ela, por exemplo, ela atravessa a Grécia, passa por um lado do mar que ganhou o nome dela, Jônico. Ela
chega ao Cáucaso, que é uma espécie de desvio bastante grande, e no Cáucaso ela encontra acorrentado numa montanha gelada o Prometeu, que é o grande personagem da mitologia, o titã que se rebela contra Zeus e que teria dado fogo ao homem. Prometeu, então, vai dizer a ela o que vai acontecer nos seus próximos dias, que rumo ela deve tomar, qual trajeto ela deve seguir. Isso está no material exclusivo desse episódio, porque Ésquilo, na peça Prometeu Acorrentado, faz a Io aparecer, encontrar o Prometeu, contar a sua história, e Prometeu, então, prevê o final da sua grande corrida. Ela vai chegar no final ao Egito, porque lá ela vai voltar à sua forma natural. Mas antes de voltar ao Egito, ela atravessa aquele estreito que hoje separa a Turquia da Ásia da Turquia europeia, o Bósforo. E com isso deixa o seu nome ali, porque Bós é boi. Bósforo seria a passagem do boi, o Bósforo, dado por causa da Io. Isso é explicado até pelo próprio Ésquilo, não é invenção da internet. Quando ela chega ao Egito, desesperada, ela se ajoelha enquanto novilha, né, e pede aos céus, na verdade a Zeus, que a liberte dessa transformação. E Zeus realmente dá-lhe a forma humana, ela vai dar à luz a um filho dele, Épafo, que vai criar toda uma linhagem essa que vai terminar em algumas gerações, produzindo uma moça chamada Europa, que Zeus vai sequestrar e vai possuir na ilha de Creta e dando origem também ao continente. Então vai haver todo um ciclo que se deriva da Io. Para evitar que a Hera continue perseguindo, porque a Hera é extremamente persistente, Zeus então vai falar com ela e diz que, por favor, ela libere a moça. Que ele promete, jura, ele jura que ela não vai precisar mais se preocupar com ela, Zeus nunca mais vai olhar para ela. E ele faz um juramento formal pelo rio, um dos rios do mundo dos mortos, o Estige, também chamado de Styx. É um juramento que quando um deus faz, ele jamais poderá ser quebrado. Então, com isso, a Io vai ser finalmente aliviada da perseguição tenaz de Hera, que teria continuado se não fosse essa intervenção final de Zeus. Bom, essa história mostra para vocês como é que ela age. Ela se vinga das pessoas que Zeus seduziu. Na verdade, o adúltero é ele, mas ela, como mulher, não pode, em primeiro lugar, enfrentá-lo, confrontá-lo, porque isso era, digamos assim, um direito praticamente do marido, do homem, ter suas aventuras. E para poder desabafar a sua ira, a sua raiva, ela vai então perseguir as pobres moças, as ninfas, as princesas, como a Io, como ela fez com a Io. Na sociedade grega, aliás, o homem não era adúltero. O homem que tinha aventuras não era adúltero. Adúltero era um conceito aplicado ao homem que tivesse relações com uma mulher casada. Ele podia ser solteiro ou casado, não importa. Se ele tivesse relações com uma mulher casada, ele estava cometendo adultério. Claramente, isso mostra que o sistema legal da Grécia, a ideologia que estava por trás, era preservar o lar, preservar o matrimônio. Por isso, quando um homem era apanhado com uma mulher casada, o marido ou o protetor, podia ser o tutor de uma moça ou o pai da moça, ele tinha direito até sobre a vida do apanhado, pelo menos na Constituição de Atenas. Ele poderia matá-lo na hora, no próprio lugar, ou poderia prendê-lo no local e exigir dele uma compensação, quase um resgate para ele poder sair, ou, o que era mais comum, porque os outros eram muito drásticos, ele podia infligir humilhações públicas ao adúltero. Essas humilhações públicas podiam ser simplesmente raspar os pelos pubianos, porque isso era uma marca feminina na Grécia, e ele então seria exposto sem pelos pubianos, ou... E aí entra uma famosa instituição, ou ele podia, o marido ofendido, ou o pai ofendido, podia aplicar o castigo da rafanidose. Rafanos é o rabanete,
E a rafanidose seria o direito que ele tinha de enfiar no orifício que nós sabemos tudo que ele tivesse à mão. Havia, inclusive, objetos preferidos pela tradição. Legumes, como o pepino, a cenoura, ou o peixe. Tinha até um peixe, uma pequena tainha, que era apropriada para isso, porque ela, inserida com escamas, a escama num sentido vai, no outro sentido tranca. Havia ferimentos, às vezes até quase mortais. Muita gente diz que isso era uma brincadeira, foi uma invenção da tradição, daquelas piadas, uma lenda urbana. Mas a quantidade de poetas, principalmente os que escreviam epigramas, falando nisso, não deixa dúvida. Eles, por exemplo, alertavam: fulano, tu estás saindo com a Beltrana, cuida com a tainha, cuidado com a cenoura, a famosa rafanidose. Isso aparece também nas peças de Aristófanes. As comédias, claro que Aristófanes podia também estar brincando, né? Ele era um humorista, mas tudo isso mostra que Zeus não era exatamente um adúltero, ele é um adúltero para o nosso padrão. Claro que ele se envolve com mulheres casadas, é o caso da mãe de Hércules. Nós vamos ver, ele realmente engana a Alcmena, se disfarçando do próprio marido de Alcmena. Então ele comete um adultério legalmente, mas como nasce Hércules e como é Zeus, isso é relevado. Essa tensão, então, da Hera vigilante e Zeus sempre disfarçando e se escondendo, essa tensão ela está sempre presente e geralmente explode em discussões e brigas. Na Ilíada tem várias discussões dos dois, chegando até às vias de fato. Tem um caso em que eles chegam a ver de fato, Zeus vai agredir Hera, e você pode ver isso no material exclusivo, no material chamado Zeus e a Lei Maria da Penha, que ele seria enquadrado fatalmente. Na Guerra de Troia, nós vamos ver também, há todo um jogo dos dois que altera o desenrolar dos acontecimentos. A mola dos acontecimentos na Guerra de Troia tem a Hera sempre por trás e Zeus também, os dois interagindo, os dois defendendo os seus lados, os dois tentando fazer com que os seus preferidos vençam, e a Hera usando de artifícios para enganá-lo e ele usando o seu poder para tentar evitar que ela use as suas artimanhas. Isso é a mola, digamos assim, na mitologia grega. Os filósofos mais tarde vão dizer que não era digno o pai dos deuses e a sua rainha andarem assim aos trancos e barrancos. Mas isso é uma das coisas que transforma a mitologia num espetáculo fascinante até hoje. Era isso. Bem, como eu disse nesse episódio, o material exclusivo reúne 3 itens. O primeiro é a passagem do Prometeu acorrentado do Ésquilo, nós vamos ver Io dialogando com Prometeu. O segundo é Zeus e o golpe, é a descrição do quase golpe que ele sofreu quando os deuses, talvez insuflados por Hera, tentaram apeá-lo do poder do Olimpo. E o terceiro é o último que eu mencionei aqui, Zeus e a Lei Maria da Penha. É esse o episódio em que ele vai agredir fisicamente a Hera, pendurando bigornas nas pernas dela, como tortura, num caso claramente enquadrável na delegacia da mulher. No próximo episódio, continuamos com Zeus e Hera. Vamos ver um acerto de contas dos dois final e a explicação que Zeus tem para o número de adultérios que ele comete. Até lá!